Alegria! Você é muito bem-vindo ao encontro número 9 do Investidor Cotidiano. Queria te dar os parabéns, você já começou fazendo o seu primeiro investimento. Seu tempo é muito valioso. E eu quero pegar esse seu tempo, porque ele não é estocável, você não pode transformá-lo, você não pode recuperá-lo com um conteúdo que te ajude a desenvolver a mentalidade do investidor. Esse é o propósito. E hoje eu tenho muitas novidades, muitas transformações. Nossos últimos 8 encontros foram sobre como funciona, os aspectos, e hoje eu quero te entregar algo novo, um novo modelo para te presentear, porque você é muito importante e o seu tempo é muito valioso para mim. Olha, meu nome é Gilvan Bueno, se você não me conhece, esse canal tem um propósito: democratizar o acesso ao mercado financeiro. Terceira questão, o objetivo também aqui é a mentalidade do investidor. Eu sempre falo que existem 4 grandes mentalidades: a da pessoa que gasta, a de que poupa, acumula e que é o investidor, aquela pessoa que faz o dinheiro trabalhar para ele. E uma grande transformação que eu presenciei é mostrar para as pessoas como isso é possível, porque nós temos em alguns momentos uma mentalidade que não acredita que é possível se tornar um investidor. Nós respeitamos um modelo que é ganhar R$ 9,00 ao dia durante 21 dias, sair mensalmente com R$ 1.512 e achar só que pessoas ricas podem investir, que se você tiver dinheiro você pode ter problema. E eu fui, ao longo dos anos, pela minha transformação pessoal, entendendo que as pessoas tinham essa limitação. Então, toda semana, às 15 horas, eu venho te mostrar como é possível você investir independente do que você possua. Nós já falamos sobre como é possível investir com R$10, com R$100, mas a ideia aqui é desenvolver a sua mentalidade e essa mentalidade possa abrir a porta da sua vida, a porta da prosperidade, te mostrar como é possível e você ter a lei da atração de questões muito positivas. Muito, muito bom ter você aqui. Mais uma vez, você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas esse conteúdo, essa chamada chegou para você e você falou: cara, quero mudar de vida, quero ter condições melhores, quero entender como fazer meu dinheiro trabalhar para mim, quero oferecer uma vida melhor para meus filhos, quero oferecer um plano de saúde para minha mãe, quero oferecer um colégio particular para meu filho, quero ter um carro melhor, não quero andar no metrô, não quero andar, quero ter conforto, quero ter lazer, quero ter prosperidade. Você chegou no lugar certo. Meu nome é Gilvan Bueno e toda semana eu mostro conteúdo para você. Algumas questões importantes. Esse conteúdo irá se autodestruir após 7 dias. Após 7 dias, esse conteúdo sai do ar. Eu tenho deixado aqui porque a gente está criando essa cultura, então eu deixo aqui, mas ele está saindo. E aí você pode ter acesso a ele quando você entra na minha comunidade. Esse conteúdo todo organizado, bate-papo, uma série de conversas. Então você pode ter acesso a isso, que lá no final eu te explico. Outra coisa também que eu sempre te falo é que no final eu libero para você o link para você adquirir o meu livro, Manual Prático para os Investimentos, aonde eu te dou ele gratuitamente. Você paga só o frete e ele vai para você gratuitamente. Tem um link que você tem acesso. Nesse livro eu explico quais são os 21 produtos que existem, que você pode ter acesso. O prefácio é do meu amigo Samidana e ele vai gratuitamente para você, tá bom? Até na versão digitalizada também, tá? Muito bem. Eu criei um jeito de fazer isso. E hoje eu separei as 7 leis que todo investidor precisa ter, os 7 erros que quem começa a investir acaba cometendo por não conhecer, e eu criei esse conteúdo para te ajudar. Historicamente, eu fazia um encontro mostrando as ações que tinham oportunidade, mas eu vim te mostrar os 7 erros que as pessoas têm na hora de investir com os estudos passados que nós fizemos, tá bom? Produção, vamos lá? Olha só, o primeiro erro é investir sem entender no que você está colocando dinheiro. Esse ponto ele é super importante porque eu falei em um encontro anterior, na aula 7, se não me engano, se você não teve acesso, lá na comunidade você tem isso. Você viu a ação da Natura, você consome a ação da Natura, e uma das minhas técnicas do meu método é que você receba tudo o que você está gastando. Essa é a minha grande ideia. Então eu vejo as pessoas gastando Netflix, na Amazon, na Havaianas, na Duratex, na Ambev, e elas colocam, na Apple, elas colocam o seu dinheiro ali e elas não sabem como virar sócia desse negócio. Então, semanalmente, eu venho te mostrando que você consome marcas e coisas que podem voltar para você. Então,
Talvez eu te mostrando uma coisa que ninguém pode te mostrar e que você entenda como isso funciona. Então, a minha ideia aqui é que você consiga receber de volta tudo aquilo que você gasta. E aí eu olho muito para o mercado de ações, mas também tem o mercado de renda fixa, também tem o mercado de fundos imobiliários. Então, até o dinheiro que você gasta no shopping, eu te mostro um jeito de você receber ele de volta, de alguma forma. É você fazer o dinheiro trabalhar para você, tá bom? Então, a primeira ideia aqui é entender o que você está colocando dinheiro. Eu mostrei em uma oportunidade que as ações da Natura são incríveis R$9. É apenas R$9 a oportunidade de você se tornar sócio da Natura. É quase Natura, né? Natura. Como você faz isso? Eu te expliquei o passo a passo, abrir uma conta numa corretora e tal. Mas depois de explicar isso, eu te falei, olha, talvez não seja uma boa, porque essa ação, ao longo dos anos, vem caindo aí nos últimos 5 anos mais de 60%. Olha isso. Então, não é uma ação que respeita um princípio importante aqui. Então, você tem que entender o que você está colocando. Expliquei por quê, porque a Natura tem um prejuízo aí de mais de R$9 bilhões em 2024. Então, você tem que entender o que está fazendo, isso é muito importante. As ações que você consome, as empresas que você consome estão próximas de você, você pode acessá-las, mas em alguns momentos elas não são tão atrativas porque elas não respeitam 2 premissas básicas, ganho de capital e dividendos. Questões que eu explico para vocês nos últimos encontros e que você também encontra no meu método Rejude. Olha só, misturar investimentos com aposta. Comprar alguns ativos com base em dicas quentes. Aqui tem um ponto importante. Esse conteúdo, ele é educacional e o objetivo dele é te ensinar e desenvolver a sua mentalidade de investidor com coisas que estão no seu cotidiano. Então, não venho te dar uma dica quente de que a ação vai subir, mas tem pessoas que acham que é uma dica quente que vai subir. Então, eu falei lá de Itaú, uma ação que é dona do Itaú, da Duratex. Falei até de como você pode receber de volta o que você gasta com as bicicletinhas do Itaú. Se você estiver numa cidade que tem essa bicicletinha, comenta aqui embaixo a cidade que você possui, tem as bicicletas do Itaú ou de outra empresa também. Fique à vontade, comenta aqui. A gente pode ver se essa ação está disponível e te mostrar como é possível você recuperar de volta o que você está gastando. Muito bem, então você não pode esperar dicas quentes, você tem que ter estudos, tem que entender como é que funciona. Eu falei da Natura e mostrei para você que a Natura não é uma empresa que atravessa um bom momento econômico, então você tem que ter essa visão, tá? Dica número 3, ignorar a reserva de emergência. Investir todo o seu dinheiro em um produto, em um investimento que você não consiga recuperar. Comenta aqui para mim se na sua cidade tem Pão de Açúcar, aquela rede de supermercados. E se você consome no Pão de Açúcar, é super importante para mim saber se você consome no Pão de Açúcar. Muito bem, nos últimos 5 anos, as ações do Pão de Açúcar caíram incríveis 94%. Para ela conseguir recuperar tudo isso, ela tem que ter uma rentabilidade de 200%. Acredita nisso? Ela tem que rentabilizar 200% para ela conseguir recuperar. Legal, né? Bacana. Sim, Giva, muito legal. Mas olha só, você vai esperar esse tempo todo? E se você pegou todo o seu dinheiro e está aguardando essa recuperação do mercado, isso já está há mais de 5 anos sem recuperação. Então você tem que ter sempre uma divisão importante, que é a sua reserva de emergência. Como é que você faz esse cálculo? Vou te ajudar. Você vai ver quanto você gasta mensalmente e vai multiplicar por 6. 6 por quê? Porque pode ser um momento que você fique sem rentabilidade. Você pode lembrar, por exemplo, o auxílio-desemprego, que dura mais ou menos 6 meses, né? E você tem isso aqui, esse cobertor para você. Então, você tem que ter sua reserva de emergência. O cálculo é simples. Você vai entender quanto você gasta mensalmente, vai guardar 6 meses e vai começar um plano de acumular 6 meses da sua existência. Tudo bem? Não diversificar. Aqui é colocar todos os ovos na mesma cesta, ou seja, pegar todo o seu dinheiro e deixar ali. Todo na poupança, todo no CDB, todo numa renda variável. Você tem que aprender a diversificar e a gente aqui te ensina como é possível diversificar, qual é a estratégia que você precisa utilizar, tá bom? A gente consegue te ensinar isso aqui. Outra questão super importante, dica 5, isso é muito importante, eu tenho que falar sobre isso. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Um tema super importante que as pessoas acabam não dando
a credibilidade. Por quê? Aqui vocês estão olhando o gráfico das ações das 500 maiores empresas americanas, que é o Standard & Poor's 500. Perceba que nos últimos 5 anos ele subiu mais de 136%. Entre 2024 e 2025 ele chegou no topo dele, né? E você fala assim, nossa, está subindo sempre, vou continuar acreditando que vai subir, que ela não vai parar de subir. Então, e se ela tiver uma mudança por questões tarifárias e mudar completamente? Foi o que aconteceu com as ações da Standard & Poor's 500, porque com as medidas do Donald Trump, até o dia 2 de abril, essas ações caíram mais de 10% e podem cair mais, as pessoas acreditam que possa ser uma recessão. Então, perceba que quando a gente olha janelas passadas, ou seja, rentabilidade passada é uma rentabilidade diferente, porque você pode tomar sua decisão olhando esse passado ou também pensando que ela pode voltar a subir, mas ela está na sua maior pontuação histórica. Olha esse gráfico, desde 2021 é o maior ponto. Então, esse gráfico ele é ótimo para mostrar para a gente o que está acontecendo. Então, você não pode tomar decisões em rentabilidade passada, não garante rentabilidade futura. Isso se aplica em todos os mercados, tá? Isso é muito importante. Aqui, tá? O ponto 6, e eu falo muito, para quem acompanhou os nossos últimos encontros, eu falei muito, mas muito mesmo, sobre API, Análise de Perfil de Investidor. Um tema super importante, muitíssimo valioso, que as pessoas esquecem. Como assim, Gilvan, as pessoas esquecem? Elas esquecem, sabe por quê? Porque você tem que investir em produtos de acordo com o seu perfil. Olha aqui, se você é conservador, você tem baixa tolerância a risco, você quer proteção do patrimônio e você quer uma renda fixa. Se você quer uma rentabilidade média, você quer uma rentabilidade mais moderada. Gilvan, como é que eu faço essa comparação? Quanto está a Selic atualmente? 14,25. Então, o conservador ele quer 14,25. O moderado ele quer 18,25. Ele quer um pouquinho a mais, tá? Então, ele quer uma rentabilidade um pouco maior. Ele começa a combinar renda fixa com renda variável. Renda variável é o mercado de ações, fundos imobiliários. Renda fixa são os produtos como CDB, LCI, LCA. Tá? E o arrojado, ele quer o quê? Uma alta rentabilidade. Então, ele quer ganhar os 14,25 mais 14%. Então, ele aceita essa imprevisibilidade. Porque quanto mais imprevisível, melhor é. Por quê? Porque você está apostando que isso vai ter um equilíbrio. Isso, se acontecer, você ganha um prêmio muito alto. Então, muitos gestores falam que quanto mais volatilidade, melhor, tá bom? Então, você tem que entender o seu perfil, porque se você comprar um produto que não faça sentido com você, vai ter um problema. Por isso que eu acredito que o meu livro, Manual Prático dos Investimentos, ele é indispensável para você, porque ele é seu livrinho de cabeceira. Você vai escutar lá o termo CDB. Ih, cara, alguém aqui escreveu sobre CDB. Você vai lá escutar o tema sobre fundos de investimento. Você vai lá entender o que são fundos de investimentos. Você vai lá entender sobre investimento no exterior. Você vai lá entender tudo sobre isso. Então, você tem aqui a oportunidade de entender os produtos e desenvolver a sua mentalidade de investidor, tá? Então, não invista sem entender o seu perfil. Eu ensino para vocês toda quinta-feira, na Academia Prática, como funciona isso, né? Você abre a conta na corretora, você faz o API, você faz o depósito, aí você começa depois a selecionar os produtos de acordo com o seu perfil, e aí depois você faz essa incrível engenharia do dinheiro trabalhar para você, tá bom? Ó, vamos para o ponto 7, tá? Muitos investidores que estão no mercado de ações, você precisa entender um pouquinho sobre isso, mas temos mais de 210 milhões de pessoas e apenas 8 milhões, vou arredondar aqui, 9 milhões de pessoas são investidores no mercado de ações, ou seja, conseguem receber de volta o que eles gastam nas empresas, tá? Pouquíssimas pessoas, 7 a 10 milhões, vamos botar 10 milhões que não é, tá? Isso dá incríveis aí, 5% do mercado brasileiro. Por que essa outra parte não está fazendo isso? Bem, desconhecimento. E aí eu criei o Investidor do Cotidiano te mostrando como isso é possível. Depois, nas primeiras quedas, desistiram, né? Que é muito ruim, é muito difícil, eu caí, me machuquei. Mas me responde aqui, você anda de bicicleta? Se machucou para andar de bicicleta? Se machucou para andar de bicicleta? Boa, tem que se machucar então. O programa ao vivo é assim, né? Mas você se machucaria? Com certeza. Muito bom. Então ele se machucaria para andar de bicicleta, né?
Então, você para aprender a andar de bicicleta vai se machucar em algum momento. Mas e se alguém puder segurar na sua mão e te levar a esse lugar? Essa pessoa é o meu método, o método Rejude, renda, juros e dividendos. E aí a gente se encontra quinta-feira, eu mostro para você como é que isso funciona. Isso está super acessível para você. Tem um link aqui na descrição te mostrando como é possível você fazer isso, tá? Muitos iniciantes vendem no prejuízo quando vem o investimento cair. Tem alguns investimentos que vão ter essa desvalorização logo no início. Mas se você, lembra do princípio 1, não entender o que está fazendo, você vai desistir. Então, a maioria das pessoas desistem quando elas não entendem no primeiro movimento. E aí, depois, elas começam a entender. Então, ela tem que lembrar que ela tem 3 momentos de vida. E esses 3 momentos de vida vão casar com a API, que é a análise de perfil de investidor. Então, o primeiro momento da juventude dela, que vai até dos 20 aos 50, então eu estou na juventude, né? Eu tenho 44. Ela tem um objetivo muito claro, né? Que é acumular riqueza e obter educação financeira. Ela tem que ter isso. E eu estou te ajudando, junto com todos aqui, a criar a sua educação financeira, a desenvolver a sua mentalidade, a você entender o porquê que você está investindo, como é que isso funciona. E eu estou te dando um conteúdo, presenteando o seu tempo, eu estou te presenteando com um livro, eu estou te entregando diversas ferramentas para te ajudar a entender como isso funciona. Se você está gostando, um like, indica para um amigo, um sininho e se inscreve, porque toda quinta-feira eu entro aqui às 15 horas e depois, 7 dias depois, esse conteúdo é perecível, ele sai daqui. Então você tem dos 20 até os 50 áreas de acumular e obter educação financeira. Depois ele tem uma consolidação do patrimônio, dos 50 aos 65. Ele faz uma consolidação, ele faz uma preparação para fazer doação em vida, ele entende como é que funciona, ele tem um networking que ele acessa outras pessoas. E aí, após 65, você tem aposentadoria. E se você não pensar nesse plano, nossa, Gilvan, faltam 45 anos, eu não estou preocupado com isso não me interessa. Mas se tudo der certo, você chegar lá, se você não tiver um plano ou criar isso, você vai depender do INSS, se existir, tá? Tem minhas provocações aqui, eu não sei. Você vai ter que receber um salário mínimo. Então, você precisa ter muito claro na sua cabeça que você tem que ter um plano para mudar esse jogo, tá bom? Então, qual é o seu ciclo de vida financeira? Ele é longo, então você não pode desistir na primeira queda, porque você vai ter mais experiências como isso. Você acredita que nos próximos 45 anos você não vai ter essa desilusão de tomar uma decisão ruim de investimento? Mas a diferença é você estar persistindo, ter organização e ter um método, alguém que te ajude a entender e faça essa tradução para você do mercado financeiro, te explicando e te aproximando. Muito prazer, Gilvan Bueno. Eu vou te ensinar a fazer isso. E para fazer essa transformação na sua vida, eu te convido para agora mesmo acessar aqui o meu método, o método Rejude, renda, juros e dividendos, uma ampla literatura que te explica tudo sobre isso. Depois você vai para uma comunidade que você pode assistir as aulas antigas, assistir todos os meus cursos, todos os meus cursos sobre todos os produtos de investimentos, tudo nessa comunidade, onde você tem um acesso ali de tudo, tá? E melhor ainda, toda quinta-feira você participa do meu encontro, onde eu ensino você a abrir a conta, fazer o cadastro, entender como compra. E daqui a pouco a gente vai ter uma novidade, porque a gente vai mandar os relatórios de como se funcionam os produtos, como é que isso está acontecendo. Então você tem que adquirir isso, é muito importante, isso é acessível agora. Tem um link aqui, você acessa e começa a entender como isso funciona, para você desenvolver a sua mentalidade. Não se esqueça, o seu tempo é muito precioso para mim, então preciso ir. Você tem um objetivo agora. Eu te dei um conhecimento para te libertar. Vá com esse conteúdo, invista um pouco mais. Se quiser, eu seguro na sua mão e vou com você. Depois te falar, gostou, tem algum comentário adicional? Escreve aqui. Eu vou estar com você compartilhando, entendendo e te respondendo. Me siga nas redes sociais. E o melhor, vai subir um link agora para você do meu livro, Manual Prático de Investimentos, para você acessar esse livro e ter isso tudo com você, tá bom? Gratuitamente. Agora, não se esqueça de comentar e o melhor investimento é no conhecimento. Até a próxima quinta-feira, às 15 horas, aqui no meu canal, no programa Investidor do Cotidiano. Até lá, tchau, tchau.